Bem, vou começar o tutorial do GDevelop. Então, primeiro eu vou criar um jogo no modelo HTML5 vazio, ou seja, nós vamos construir do zero esse projeto. Ele é bem poderoso, apesar de pouco conhecido, pouco utilizado, e o objetivo principal dele é a construção de jogos em HTML5. Ele já me mostra aqui uma árvore de projeto, ou seja, o gerenciador de projetos em formato de árvore, para que a gente se organize. Do lado direito, eu tenho a lista de objetos, ou seja, um editor de objetos. O próprio título ele diz o que é. Aqui eu posso trabalhar com todos os objetos que eu vou utilizar na minha área de construção do layout do jogo. Eu posso criar tanto objetos quanto grupos de objetos, o que facilita às vezes na programação. E aqui embaixo eu sempre deixo habilitado o editor de camada, o layer, que é para poder eu justamente esconder, por exemplo, eu clico sobre um botão, quero que apareça uma janela de aviso, eu coloco isso numa camada, em um layer invisível, e eu coloco esse layer visível, por exemplo, nesse exemplo que eu estou explicando, para que eu possa visualizar aquela janelinha. Então o uso do layer ele nos serve para esconder ou mostrar objetos que estão em uma mesma cena do jogo. O GDevelop ele trabalha com esse conceito de cenas, ou seja, cada fase do jogo ou cada tela do seu jogo ele é uma cena nova. Então o que eu vou fazer agora é renomear essa cena aqui. Vou colocar cena 1. Ela pode ser um menu, ela pode ser uma introdução, ela pode ser só uma animação de passagem de uma fase para outra, mas o conceito é que cada tela diferente seja uma cena. Tá? Bom, agora botão direito novamente, editar as propriedades. Eu posso colocar o título da minha janela aqui, vou colocar fase 1. O fundo pode ser qualquer cor, vou colocar o fundo preto. Tá? E basicamente é isso que eu vou mexer por enquanto. A outra coisa que eu vou modificar agora é o projeto em si. Eu vou clicar com o botão direito no projeto e editar as propriedades do jogo. E esse aqui é um bugzinho que eu falei para vocês que acontece no Elementary OS, que é não aparecer o botão de fechar, que fica no canto superior direito. Eu tenho que clicar com o botão no invisível ali, imaginando que tem um botão de fechar. Mas enfim, fora isso, funciona perfeitamente. Então eu vou editar as propriedades do jogo, botão direito em cima de Project e vou editar as propriedades. Bom, primeiro o nome do projeto, isso é importante tanto para HTML5, que é o projeto base, ou seja, o GDevelop trabalha basicamente criando um jogo em HTML5, que é o que me serve e me funciona perfeitamente para mim. Mas eu posso também usar o Intel XDK, que é uma ferramenta da Intel, que eu pego o HTML5, encapsulo ela, encapsulo o projeto HTML5 para fazer um jogo para Android, por exemplo. O que ainda tem alguns bugs, eu venho encontrando alguns bugs, mas não é do GDevelop, é na verdade um problema do Android trabalhar com HTML5 encapsulado em um browser. É basicamente isso que o Intel XDK faz. Mas enfim, isso é um outro papo. Eu vou colocar jogo tutorial. O nome do pacote, isso é interessante quando você for publicar para Android, por exemplo, ou para iOS. Então eu vou colocar tutor rizomático.org. Autor, vamos colocar aqui o Bruce Lee. Variáveis globais eu posso fazer agora, extensões eu posso habilitar ou não agora, já vou falar deles daqui a pouco, eu não vou habilitar para justamente explicar. E aqui é o tamanho das dimensões da minha tela do jogo. Eu vou colocar o tamanho HD, que alguns celulares, alguns dispositivos trabalham em HD já, e eu já estou considerando publicar futuramente o jogo também nas versões Android e iOS. Tá? Eu posso limitar o frame rate, eu não vou mexer nisso agora. E aqui eu tenho opções
no caso de eu querer publicar para sistemas nativos, como Linux, Windows e macOS. Eu posso colocar nomes das janelas para cada um deles. E, enfim, é o que eu vou mexer agora. Posso habilitar também o uso de C++ e JavaScript, isso é muito legal. Eu uso o JavaScript para algumas coisas e funciona perfeitamente para jogos em HTML5. Tá? Ele não vai funcionar para jogos de plataforma nativa, mas aí vai funcionar o C++. Mas o JavaScript funciona perfeitamente para jogos em HTML5. Bom, alterei as propriedades do jogo, fecho aqui essa janela. Aqui eu já tenho na minha cena o jogo, né, a tela, a cena naquelas dimensões. Eu vou diminuir o zoom aqui para que a gente possa ver toda a área. A área do jogo é delimitada por essa borda acinzentada. Bem, eu já tenho aqui o que é feito? O nome do jogo, as propriedades do jogo, tem uma cena criada. Ok? Essa cena aqui é a cena que vai ser do nosso tutorial. Eu vou criar uma segunda cena, adicionar cena, vou renomear essa cena para fim jogo, ok? E eu tenho duas cenas agora, uma cena onde vai acontecer o meu jogo e uma cena de término de jogo. Então, voltando à cena 1, eu vou acrescentar os objetos que eu vou utilizar nessa minha cena. Então, o que eu faço? Botão direito aqui, Add an Object, que é adicionar um objeto. Quais são os objetos que nós podemos adicionar? Bom, são alguns muito interessantes. O Sprite, que é tudo quanto é imagem possível, sendo animada ou estática, isso é um Sprite. Eu posso adicionar um banner Add Mob, para aparecer em dispositivos móveis. Posso adicionar entrada de texto, o objeto texto em si. Posso adicionar o desenho, já criado uma linha, um desenho em tempo real, é isso aqui que você vai usar. Posso usar um Tiled Sprite, o que é isso? São pequenas imagens que você pode duplicar sem distorcer essa imagem, como por exemplo, jogos de plataforma usam muitas plataformas são tijolos, por exemplo. E aí você pode criar um tile, que é um ladrilho de tijolos, e esticando esse ladrilho, ao invés dele esticar a imagem, ele vai duplicando os ladrilhos para montar uma imagem. Isso economiza memória, né, na hora da construção de um jogo. E um painel, um painel Sprite, que é quase a mesma coisa do Tiled Sprite, só que é para criação de menus, por exemplo. Eles estão em cinza porque eu não habilitei essas extensões no GDevelop. Ele trabalha com esse conceito de extensões também para não carregar bibliotecas desnecessárias se você não for utilizar. Então, antes de acrescentar o objeto Sprite, vou dar cancelar aqui, vou vir em extensões, olha, vou clicar duas vezes e eu tenho uma série de extensões que eu posso acrescentar no meu jogo, tá? Como eu estou usando jogos em HTML5, como objetivo aqui o HTML5, eu tenho disponíveis aqui embaixo as bibliotecas referentes de extensões a esse tipo de plataforma. Se for jogos nativos, eu tenho outras e algumas mesmas bibliotecas. Então, voltando em HTML5, eu vou habilitar o que? O Text Object, que é a construção de texto em tela. E por enquanto vai ser a única que eu vou utilizar aqui. Ok? Tem diversas outras, como Pathfinding, que é para você fazer, por exemplo, você dá um clique na tela e o objeto vai criando um caminho, desviando de obstáculos até aquele ponto em que você clicou. O Draggable são objetos que você pode puxar com o mouse. Linked Objects são objetos que podem ser linkados em outros, como por exemplo, você tem um personagem e você tem um objeto que ele pegou ao chão, né, mas ele é um outro sprite, ele é um outro PNG, uma outra imagem. E você pode linkar os dois objetos para eles andarem juntos. Destroy Outside Screen é uma extensão em que você destrói qualquer objeto fora da área visível para não ficar gastando memória para ler aquele objeto. O Panel Sprite eu já expliquei, é um objeto para você construir painéis para jogos, com o mesmo conceito do Tiled Sprite, que é pegando uma imagenzinha e esticando ela, mas na verdade ao invés de esticar,
ele vai duplicando. O Platform Behavior é para construir jogos de plataforma. Você, com essa extensão, você pode selecionar objetos para serem objetos de colisão de plataforma e objetos para serem personagens ou inimigos. O Primitive Drawing, eu já falei anteriormente, é para fazer desenhos em tempo real. O comportamento de física você pode habilitar também, ele faz cálculo de física em tempo real. O Top-Down Movement são para jogos de aventura ou de nave, onde você tem que navegar com o personagem principal, né, o seu objeto, que seria o personagem, para todas as 8 direções possíveis. O Text Entry é para criar textos de entrada, ou seja, quero pegar o nome do jogador. Então eu habilito o Text Entry para fazer esse tipo de coisa. E o Add Mob é para adicionar banner para fazer propaganda, né, e ser monetizado com jogos para dispositivos móveis. Então habilitei a extensão que eu queria, que era o Text Objects. Vou fechar a janela de extensões. Eu vejo que eu já tenho uma extensão habilitada aqui entre parênteses. E enfim, a extensão está aqui, a extensão que eu quero. Eu vou agora criar um novo objeto, então botão direito, Add an Object. Agora eu tenho habilitado aqui tanto o sprite quanto o objeto texto. Eu vou primeiro adicionar sprite, vou dar OK. Ele me pede um nome, vou colocar botão, porque é isso que a gente vai fazer. Ele ainda não tem imagem nenhuma, eu só tenho um objeto. Para eu associar uma imagem ao objeto, eu clico 2 vezes sobre ele e ele me abre uma janela de edição de sprite. Essa janela eu considero ela mais importante aqui do GDevelop, no sentido de entender como funciona a construção de imagens e sprites de jogos. Eu tenho aqui no centro uma janela principal. No canto esquerdo vocês podem ver que eu tenho um tópico escrito Animations, que são animações. Cada objeto pode ter infinitas animações, né? E ele começa sempre da animação 0. Então eu posso ter várias animações para o mesmo personagem, sendo que aqui embaixo em Images eu tenho uma linha de tempo, ou seja, para cada animação que eu tiver eu posso ter quantas imagens eu precisar na minha timeline aqui embaixo. E no meu canto direito eu tenho as imagens que eu vou adicionar. Então eu vou adicionar agora algumas imagens que eu preparei para esse tutorial. Vou acrescentar essas 3 imagens à minha biblioteca. Bom, adicionei à minha biblioteca as 3 imagens, mas elas ainda não estão sendo usadas por esse objeto. Aqui é a minha biblioteca de imagens. Então eu vou adicionar agora essa imagem na minha linha de tempo, é só eu clicar e arrastar. Então na animação 0 eu tenho uma imagem na linha de tempo. Eu vou acrescentar uma segunda animação, onde eu não tenho imagem nenhuma ainda. Eu vou acrescentar essa outra imagem, para eu ter 2 estados de botão. Tá? Então eu tenho aqui 2 animações, na verdade não são animados, porque na linha de tempo de cada uma só tem uma imagenzinha. Fechei aqui a minha edição de sprite. Vou acrescentar um segundo objeto, adicionar objeto, sprite, vou chamar de fundo. Também não tem imagem ainda associada a ele, eu clico 2 vezes. Seleciono o fundo, arrasto para a linha de tempo e agora eu tenho aqui uma segunda imagem. De praxe, eu sempre vou salvando paranoicamente os meus projetos. Então, no layer base, eu vou colocar a imagem de fundo. Eu tenho ali uma imagem. Beleza, vou criar um segundo layer aqui agora. Eu faço muito isso para organizar melhor o projeto também. Vou renomear o layer, vou colocar como botões. Opa. E OK. Agora, ele está selecionado. Vocês podem ver que tem uma setinha azul do lado dele. Se eu selecionar o layer base, a setinha de seleção vai para o layer base. Isso quer dizer o quê? Quando eu arrastar uma imagem do editor de objetos para o meu layout, ele vai para a camada que está selecionada aqui no canto direito. Então vou selecionar o botão. Vou jogar ele aqui no meu layout, tá? Posso
aumentar o tamanho dele aqui manualmente. Se eu segurar Shift é proporcional. Tá? Posso rotacionar aqui também, que não é o caso. Se eu clicar 2 vezes, eu tenho as propriedades do botão para eu editar de forma numérica se eu precisar. Ou adicionar os behaviors, no caso de objeto plataforma, de jogos de plataforma, por exemplo, ou objetos que têm física, eu habilito a extensão na minha opção de extensões, e no objeto é nessa janela que eu escolho qual é o comportamento, o behavior desse objeto. Tá? Então, fechei aqui a janela. Eu já tenho um objeto botão aqui. Eu vou criar um terceiro objeto, que vai ser um objeto texto, onde eu vou colocar pontos. E agora, eu vou usar o mesmo layer, porque eu não precisaria de um outro. Então, eu vou selecionar pontos e vou jogar aqui meu texto. Vou clicar 2 vezes sobre ele para editar esse texto. Então agora, eu vou colocar 0. Posso escolher uma fonte personalizada, mas eu não vou fazer isso. Vou colocar um tamanho bem grande aqui de fonte. Fechei a janela. Vou clicar 2 vezes de novo para mudar a cor. Não vou usar branco não. Vou colocar preto mesmo, para ficar mais fácil de ser visualizado ali. Bom, tem aqui pontos. Qual é o objetivo desse tutorial aqui? Óbvio que a gente não está criando o jogo. Eu estou mostrando apenas os recursos do GDevelop para vocês. E o que eu vou fazer aqui basicamente vai ser o uso de variáveis para armazenar o valor numérico e esse valor ser redirecionado para esse objeto texto. O objeto texto é o que vai construir a minha pontuação na tela, mas a pontuação é computada e armazenada por uma variável que não é visível. Como é que eu crio a variável aqui no GDevelop? Bom, eu posso trabalhar com variáveis e variáveis globais. Qual é a diferença das duas? A variável, simplesmente, é uma variável que é criada apenas para essa cena. Ou seja, tem coisas que eu só preciso calcular nessa cena. Mas existem valores, dados, que eu preciso que outras cenas acessem. Então, eu uso variável global. No caso de pontuação do jogo, eu vou usar uma variável global que armazene a pontuação para que em todas as cenas eu tenha essa mesma pontuação sendo computada, sendo armazenada. Tá? Então eu venho aqui em cena 1, botão direito, e aí eu vou na opção Modify Initial Variables, modificar variáveis iniciais. Eu vou adicionar uma primeira variável, vou botar pontos, vou botar pontuação, pontuacal, ok. E o valor inicial dela, você pode mudar também, eu vou colocar 0 mesmo, mas você poderia editar esse valor inicial da sua pontuação. Então, ok, eu criei uma variável local só. Mas eu quero, no projeto, criar uma variável global para armazenar para as outras cenas. Então, eu venho aqui, Modify Global Variables, e vou adicionar a variável global, que é ponto geral, por exemplo. Também vai iniciar com o valor 0. Ok. Então, tem duas variáveis já nesse projeto. Uma variável global e uma variável local na cena 1. Bem, montei aqui o layout, né? O meu layout. Agora, como é que eu faço para programar? Bem, o GDevelop ele trabalha com o conceito de eventos. Então eu vou para a aba de eventos, não tenho nenhum evento ainda aqui. Eu vou adicionar o primeiro evento. Já adicionei, ele está vazio, eu não tenho nenhuma condição e nenhuma ação ainda, mas eu vou criar o primeiro agora. Qual vai ser a minha primeira condição? Minha primeira condição vai ser em relação ao botão. Então, para ficar mais fácil de identificar, eu vou apagar esse evento e vou criar um grupo, porque eu consigo organizar melhor. Então, vou colocar aqui no grupo botão. Eu só tenho um. Bem, agora eu consigo organizar melhor. Então, para o botão, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma condição, que é uma condição de mouse over ou touch, né, que é para toque na tela, no caso do dispositivo móvel. Quando o cursor estiver sobre um objeto, qual é o objeto? Objeto botão. Eu quero que aconteça alguma coisa, não é isso? Muito bem. Então está aqui a minha condição. Quando o cursor estiver sobre o objeto botão, eu vou criar agora um subevento, basta eu clicar aqui. Vocês podem ver que ele está indentado.
e eu clicar, ó, mouse button is down or touch held, ou seja, o botão está pressionado para baixo, botão esquerdo, ok. Então, olha, quando eu estiver sobre o objeto botão e clicar com o botão esquerdo do mouse, eu quero que aconteça o quê? Qual é a minha ação? Eu quero que ele troque, eu vou em Sprite, Animations and Images, Change the Animation, mudar a animação de qual objeto? Do objeto botão. É igual a 1. Por quê? A animação 0 da edição do Sprite que nós vimos é o botão para cima. E agora eu modificando a animação para o valor 1, é a segunda animação, que é ele pressionado. Bem, então nessa janela de eventos é onde eu controlo o que vai acontecer no meu layout. Tudo bem? Então aqui agora, o que eu fiz? Qual foi o evento criado para o botão? Quando o cursor estiver sobre ele e eu clicar com o botão esquerdo, ele muda a animação para a animação 1 desse mesmo botão. Posso agora fazer uma segunda animação, um segundo evento, dizendo que quando o cursor não estiver sobre o botão, ele voltar para a animação 0. Como eu faço isso? Basta eu vir aqui, sobre ele, adicionar um evento. Vou vir aqui, vou adicionar um segundo evento, que vai ser, eu posso copiar daqui. Olha, quando o cursor estiver sobre o botão, mas eu não quero sobre, eu quero quando não estiver sobre ele. Então eu vou inverter a condição. Clico duas vezes aqui, eu tenho a opção de inversão. Então, olha, quando o cursor não estiver sobre o botão, sobre o objeto botão, o que ele vai fazer? Ele vai mudar o sprite, change the animation de qual objeto? Botão para 0 de novo. Vamos ver como é que ficou? Tem agora aqui dois eventos. Então, preview. Olha lá, eu tenho os meus dois eventos. Enquanto eu estiver... Se eu não pressionar o botão, não acontece nada. Mas se eu pressionar e estiver com o cursor em cima, ele mantém pressionado. Eu tirei, ele voltou com o botão para a posição do estado. Tá? Então eu tenho aqui dois eventos para o botão. Muito bem. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer para o gdevelop que eu quero que cada clique, cada vez que eu pressionar o botão, ele some mais um na minha variável local. Então o que eu faço? Eu venho aqui, adiciono uma segunda condição no botão, que é a condição de trigger once, que para ele computar o clique, não a pressão do botão. Ou seja, ele clicou, ele já computou. Ele vai fazer mais um aqui e vou adicionar uma segunda ação, que vai ser o quê? Aí eu venho já na variável, olha, variável, valor da variável. Qual vai ser a minha variável? É a pontuação. Variável local ainda. Vai ser o que? Igual? Não, vai ser mais. Eu quero o sinal de mais, eu posso selecionar por aqui também. Mais 1. Ou seja, cada vez que eu clicar sobre o botão, ele vai adicionar mais 1 à minha variável pontuação. Eu tenho aqui. Só que eu não escrevi isso ainda na tela. Ele só está computando. Como é que eu faço para escrever na tela? Eu vou criar um segundo grupo em pontos tela. Qual vai ser a condição? Text object. Ó, eu tenho aqui a opção de compare the text. Objeto pontos vai ser igual ao que? Variável. Então eu vou apagar isso aqui, vou entrar nessa janelinha de edição de texto. Eu venho em variável, variável de cena, pontuação, tenho lá, ok. Então olha, eu estou dizendo que o objeto texto pontos vai ser sempre igual à variável pontuação, ok? E aqui é onde eu vou escrever modify the text
Então eu vou colocar as condições aqui para ele computar isso para mim. A condição vai ser: cada vez que eu tiver um clique de mouse down or touch botão esquerdo, agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou modify text, vou entrar nessa janela, vou em variáveis de cena, pontuação, opa, então agora aqui eu já tenho o botão somando, jogando a soma de cada clique para a variável local, e a variável local joga para o meu objeto texto essa soma. Então eu tenho aqui dois eventos, quer dizer, eu tenho eventos tanto para o botão quanto para contagem de pontos na tela. Eu posso fazer agora um terceiro evento, que é o mudar fase. Então eu vou criar um novo grupo chamado muda fase, que vai ser o que? Eu vou colocar uma condição. Qual vai ser a condição? Se o valor da variável pontuação for igual a 10, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele mude de fase, eu quero que ele vá para cena. Aqui, ó, eu tenho várias opções de cena. Isso é bem interessante. Eu posso pausar a cena para entrar no menu e depois voltar para ela, que não é o caso. Posso sair do jogo ou simplesmente mudar a cena, que é o que eu vou fazer agora. Então, qual é a cena? Isso aqui a gente tem que escrever mesmo. A cena é a cena fim jogo. Então, eu cheguei em 10, ou seja, a minha pontuação foi para 10, ele vai para fim de jogo. Posso fazer uma outra coisa aqui também. Adicionar ação. Eu vou em variável. Eu vou colocar global variable, ou seja, eu vou passar o valor da variável da cena para a variável global. Então o valor da variável global, qual vai ser ela? Ponto geral, vai ser igual aqui. Vai ser igual, vou apagar esse zero, a variável de cena pontuação. Então o que eu fiz agora foi dizer o seguinte: quando eu mudar de fase, eu quero que a variável local pontuação seja o valor da variável geral. Tá? E dessa forma eu salvo na variável global do jogo, para outras cenas acessarem, o valor obtido nessa cena aqui. Poderia ser um valor de somar ou diminuir, enfim, subtração, né? Mas esse aqui é o objetivo. Então, na cena fim de jogo, o que eu vou fazer vai ser editar essa cena, editar as propriedades, vou colocar um fundo preto também. Vou criar um objeto de texto, fim, e simplesmente escrever aqui o texto fim de jogo. Tamanho da fonte, vamos colocar aí 72, pronto. Então, o que eu tenho agora é isso. Vamos ver no preview. Pressionei o preview. Testando, olha, somou. Quando ele chegar em 10, ele vai mudar de cena. Perfeito. Então eu tenho aí esse primeiro tutorial para vocês de GDevelop, mostrando o uso de criação do layout com objetos, de layers para organizar melhor o projeto, e o uso dos eventos para construir a lógica do jogo.